Fala Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver como funciona o map, tá no JavaScript, e a gente também, para chegar no map, a gente vai passar e fazer uma revisão no laço de repetição for, vamos entender também o for each, e aí por fim chegaremos aí na cereja do bolo, chegaremos no map, tá? Então só para você entender, esse vídeo aqui ele nasceu numa ideia de fazer ele com base em uma mentoria. Para quem não sabe, eu também faço algumas mentorias particulares aí de programação, e eu notei que o aluno ele ficou com muita dificuldade em entender o map por causa de um detalhezinho que eu já vou mostrar para você, tá? Então assim, para você não perder tempo, para quem quer indicado esse vídeo aqui, tá? Para quem ainda não domina muito bem os laços de repetição, não tem uma compreensão muito boa do map, do for ou do for each, tá? Então a ideia é para pegar e entender de vez esses laços de repetição. E, portanto, eu até posso estar indo assim mais devagar do que de costume, né? Embora eu sei que o foco do canal aqui é para quem tem muito conteúdo para quem está iniciando, né? Então eu tento ir devagarzinho. Nesse vídeo aqui eu posso até desacelerar um pouco mais ainda, então, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso desafio que a gente quer resolver. Basicamente, a gente tem aqui, você pode ver, declarado, né, uma variável chamada blocos, que ela é um array, e ela tem diversos objetos aqui. Na verdade, ela tem dois, né? Ela tem dois objetos que tem aí a propriedade logs, e esse log aqui, ele é um novo array de objetos, tá? Então eu tenho aqui um que tem dois objetos, log, que tem os dados de antes e depois, e aqui novamente, mais para baixo, eu tenho outros logs que tem apenas um objeto de antes e depois. A nossa proposta é qual? A gente vai usar os laços de repetição para acessar aqui o valor de antes e depois e deixar eles em letra maiúscula, ou seja, a gente vai utilizar a função toUpperCase, beleza? Entendeu a ideia? Basicamente a gente vai transformar então esses caras aqui, cada um deles em letras maiúsculas, ok? Se você quiser tentar fazer isso sozinho com for each, map, para ver se você manda bem já, tenta fazer, pausa o vídeo aí e depois confere aqui se você conseguir chegar ao resultado ou não, como é que eu fiz, beleza? Então vou dar um segundinho para você pausar. Beleza, retornando aqui então, caso você tenha pausado aí para tentar fazer sozinho, vamos lá, vamos construir com o for então essa solução aqui. Como que a gente faz isso, né? Bom, a gente precisa passar por dentro de cada um, né, dos nossos blocos e acessar também os nossos logs, né? Então o que eu vou fazer? Se eu quero percorrer os blocos, eu preciso então, vou declarar aqui um for. Eu vou chamar aqui a minha variável i, começando em 0, enquanto o meu i for menor que os meus blocos.length. E vou incrementar também, né? Então o nosso for aí tem a inicialização, a condição e depois o incremento que a gente quer fazer. Beleza. Dessa forma aqui eu já consigo percorrer o meu primeiro bloco e depois o meu, na verdade, o meu segundo bloco, né? O meu índice 0 e o meu índice 1, ok? Beleza. Então agora eu preciso acessar quem? Os logs. Para mim percorrer os logs também, nota essa palavra percorrer, logo eu preciso de outro laço de repetição, que também é um for. Então eu vou declarar aqui a minha variável y, que vai começar com 0, e enquanto o meu y for menor que os meus blocos na minha posição i, né, que é o meu índice aqui, .length, .length. E aí eu vou colocar o meu y mais, ok? Dessa forma, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar já um console.log para exibir os logs que estão, né, aqui na minha posição y, que é o meu índice aqui do log, beleza? Então se eu rodar esse código aqui, a gente já consegue ver cada um desses logs. Então eu vou rodar aqui, olha eles aqui. Então eu tenho acessando aí os três objetos, né, de antes e depois, do A, do B, do Z, do X, do C e do D. Tá todos eles aqui. Então para a gente fazer essa alteração nos valores, fica bem simples, né? Eu posso simplesmente pegar esse código aqui, já vou copiar ele e vou atribuir ele mesmo. Vou pegar o antes e vou usar o toUpperCase. A mesma coisa aqui embaixo eu posso fazer no depois. Então eu simplesmente pego aqui, só que aqui, claro, eu tenho que jogar o antes aqui e tenho que jogar o depois aqui também. Beleza. Então aqui eu só coloco o depois. Dessa forma aqui, se eu colocar um console.log nos meus blocos, eu vou ter os meus dados alterados conforme a proposta do desafio. Tá tudo aqui. A, B,
Z, X e C e D, tudo como maiúsculo, ok? Então, beleza, a gente finalizou a proposta do for. Simples, não? Agora eu vou jogar ele mais para baixo, já que a gente concluiu. Beleza? E vamos implementar a forma do for each. Só um pequeno parênteses aqui, antes da gente fazer o for each. Se não ficou claro para você, volta o vídeo e vê de novo como eu fiz, tá? Mas eu vou repassar brevemente aqui. A gente teve um laço e depois um outro laço de repetição, porque a gente, afinal, o blocos ele era um array e o logs ele também era um array, ou seja, eu precisava passar por cada um deles. Por isso aqui eu consegui fazendo isso com dois índices, né? O i para acessar o bloco 0 e 1 e depois o y, né, para mim acessar dentro do logs o nosso índice 0 e 1 e aqui somente o nosso índice 0, tá? Agora, o for each ele fica sendo bem simples também. Eu posso simplesmente pegar o blocos.for each. Aqui eu vou chamar de bloco. Depois eu vou pegar o meu bloco.logs e eu posso chamar minha variável aqui de log. Ah, claro, né? Não tem mágica, eu preciso colocar aqui o for each que eu esqueci. Depois eu tenho o log. E aí eu posso pegar o log.antes e dizer que o meu log.antes.toUpperCase. E a mesma coisa eu posso fazer com o meu depois. E se eu quiser exibir os resultados, eu coloco um console.log aqui e coloco o blocos. E rodo novamente, tá aí, eu tenho o mesmo resultado aqui, né? Atingiu o mesmo resultado. Então, beleza, a gente vai ver o map já em seguidinha. Mas olha só que interessante, o for each, qual é a diferença do for each e do map, né? Que a gente vai ver posteriormente. Bom, o for each, ele apenas itera sobre o laço de repetição, ele não retorna nada, certo? A gente pode ver aqui, ó, que ele está dizendo que ele é do tipo void. O map não, o map, ele vai retornar para a gente alguma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu comentar esse cara aqui do nosso for each e vou colar ele lá embaixo. E vamos fazer a solução do map aqui agora. Vou atribuir aqui blocos.blocos.map, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu fizer a alteração no bloco, eu já vou passar novamente, né? O map ele retorna um array, se a gente olhar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui e vou dizer que x, que é referente ao meu bloco, vai fazer o quê? Vai retornar para mim. Eu posso colocar aqui, na verdade, que o x.logs vai receber x.logs.map. E aqui eu coloco um y, que vai ser referente ao meu log, né? E aí eu coloco um return, que vai me devolver um objeto de antes, que vai ser y.antes.toUpperCase. E aí eu também posso fazer aqui o depois. Então, posso vir aqui, colocar o depois, jogar para cá o depois, beleza. Aí eu retorno novamente. E aí aqui embaixo eu retorno o x. Então, dessa forma eu estou passando, né, por todos os itens do meu bloco, por todos os itens do meu log e estou retornando ele aqui embaixo, né, o meu bloco inteiro com os meus logs sendo alterados aqui para o toUpperCase. E aí depois, se eu vou exibir isso, console.log, eu posso exibir os blocos aqui sendo alterados perfeitamente para, né, caracteres maiúsculos aí, beleza? Então, essa é a diferença então, do map e do for each. O map ele retorna um array, tá? Então, eu atribuo novamente esse array transformado ao meu blocos principal aqui. Eu atribuo todos os blocos, todos os logs transformados ao meu bloco, beleza? Então, aparentemente, pode dizer aí que a gente consegue ter o mesmo resultado, mas essa é a diferença sutil, tá? Enquanto o for each ele é do tipo void, ou seja, ele não retorna nada, o map ele tem esse retorno, né? A gente poderia, por exemplo, ter ifs aqui, tratar, né, com base em alguma condição se a gente altera ou não o valor e retornar aí esse array, né, esse array de objetos aí manipulado mediante aquela condição que a gente tem ali no código, tá? Então essa é a diferença. Voltando um pouquinho da mentoria que eu falei lá no início, o que deixou confuso para um dev iniciante, né? É isso aqui, ó. É quando a gente usa X, usa Y, assim, a pessoa que está iniciando, isso aqui pode não ficar muito claro, tá? Apesar de que para um dev experiente, a gente sabe que o X aqui está atrelado, obviamente, ao bloco, o Y aqui está atrelado, obviamente, ao log,
Mas quando eu mudei ali na questão da mentoria para dizer que isso aqui era um bloco e simplesmente eu substituí o nome do X e aqui no Y eu coloquei que era um log, nossa, ficou muito mais claro, tá? É uma coisa sutil, assim, mas que para quem está iniciando faz total diferença. Então, se você um dia, você hoje provavelmente é júnior que está me escutando aqui, né? Você está iniciando ainda no desenvolvimento, mas não esqueça disso, né? Se você fizer parte de uma equipe aí que os devs são mais iniciantes e tal, ter um código mais legível facilita muito, tá? Mas óbvio que com um pouquinho mais de experiência, isso aqui fica muito na cara, né? A questão do X, do Y, dele fazer referência ao bloco ou ele fazer referência aí, claro, a um log aqui da aplicação, beleza? Então esse vídeo foi para esclarecer isso, já aproveitei e dar uma revisada geral aí nos laços de repetição. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala só dos laços de repetição, é um exercício bem legal que a gente constrói lá uma tabuada com esses laços de repetição, tá? Eu vou deixar o link aqui nos comentários, então se você quiser dar uma conferida, clica aí, vale a pena, o vídeo é bem legal, tem esse exercício aí para fazer com o for, o while e do while, e é isso aí, bora lá, bora dominar os laços de repetição, que eles são algo muito importantes, né, no dia a dia de um desenvolvedor. Então, nesse vídeo o conteúdo é isso, eu vou ficando por aqui e te vejo aí nos próximos vídeos do canal.